Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça na parte 2 do livro de Urântia. É uma sessão que detalha toda a estrutura, a administração e, o mais importante, o propósito do nosso cantinho no cosmos, o que o livro chama de universo local. Então se prepare para uma verdadeira viagem cósmica. E para começar, vamos com a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Qual é o nosso verdadeiro lugar nisso tudo? Bom, segundo o livro de Urântia, a resposta é bem surpreendente. A gente não está simplesmente flutuando à deriva no espaço, não. Na verdade, fazemos parte de uma estrutura gigantesca e muito, mas muito bem organizada. E aqui está o nosso mapa para essa exploração. Primeiro, a gente vai descobrir nosso endereço cósmico. Depois, vamos conhecer quem são os arquitetos por trás de tudo. Em seguida, entender um conflito que, olha, mudou o nosso destino. Vamos traçar a jornada da alma depois da morte e, por fim, tentar entender qual é o propósito divino por trás de toda essa engrenagem. Então vamos começar com uma coisa que a gente entende bem, um endereço. O livro sugere que o nosso planeta, que ele chama de Urântia, tem uma localização tão específica quanto a da nossa casa na nossa rua. A gente só precisa dar um zoom out bem para longe. Começando pelo nível macro, a nossa galáxia, a Via Láctea, faz parte de algo muito maior chamado Orvonton. Pense em Orvonton como o nosso país cósmico. Ele é o sétimo de 7 superuniversos que giram em torno do centro da criação. Agora, dando um zoom para dentro de Orvonton, a gente encontra vários universos locais. O nosso se chama Nebadon. Sorvonton é o país, Nebadon seria a nossa cidade cósmica, toda projetada e administrada por um ser que a gente já vai conhecer. E aqui o endereço fica completo. Se Orvonton é o país e Nebadon a cidade, a constelação de Norlatiad seria o nosso bairro. Dentro dela está o nosso sistema local, Satânia, que seria a nossa rua. E, finalmente, o nosso planeta, Urântia, a casa de número 606. Uma organização cósmica de cair o queixo, né? Certo. Mas quem é que organiza e administra tudo isso? Não é o caos? Muito pelo contrário. Segundo o livro, existe toda uma hierarquia de seres celestiais que funcionam como uma grande administração cósmica, onde cada um tem uma função bem definida. E no topo da administração do nosso universo local, Nebadon, existe uma figura central, o filho criador, Michael de Nebadon. Ele não é só um governador, ele é o arquiteto, o engenheiro de tudo que existe aqui, das estrelas até cada forma de vida. E claro, ele não faz tudo sozinho. Abaixo dele tem toda uma estrutura. Pensa assim, os Melquisedeques são como os conselheiros sênior, a equipe de elite para emergências. Os Vorondadeks são os governadores das constelações, como a nossa. E mais perto da gente, os Lanunandeks administram os sistemas locais, como o nosso, Satânia. É uma gestão que vai do macro até os detalhes. E essa citação do livro dá a dimensão da importância dessa figura. Ele não é apenas um administrador, mas a própria personificação de uma ideia divina, um ser que vem diretamente da fonte criadora, com a missão de criar e nutrir um universo inteiro de forma totalmente pessoal. Bom, mas essa história cósmica tem um capítulo bem dramático. A ordem e a paz do nosso sistema, Satânia, foram abaladas por um conflito gigantesco, a chamada rebelião de Lúcifer. E as consequências disso chegam até nós aqui em nosso mundo. Mas o que foi essa rebelião afinal? O livro conta que Lúcifer, um administrador de altíssimo nível do nosso sistema, junto com seu assistente, Satanás, declarou independência do governo universal. A bandeira deles era liberdade irrestrita, mas o resultado prático disso foi isolar o nosso sistema numa confusão espiritual tremenda. E aqui está o centro da discussão. O livro coloca em contraste duas ideias de liberdade. De um lado, a liberdade verdadeira, que seria um autogoverno alinhado com o plano divino, com as leis do universo, e do outro, a falsa liberdade da rebelião, uma autoafirmação sem limites que na prática virou uma licença para o egoísmo, ignorando a harmonia do todo. E o ponto crucial é que o nosso planeta, Urântia, foi um dos mundos que aderiu a essa rebelião. E, como resultado, a gente foi colocado numa espécie de quarentena espiritual. É como se tivessem cortado a nossa internet cósmica, nos isolando de muitos dos canais de comunicação do universo. E, segundo o livro, é daí que vem boa parte das nossas dificuldades e daquela sensação de desconexão. Mas, apesar de todo esse drama cósmico, a mensagem do livro é de muita esperança, especialmente quando fala do indivíduo. A morte não seria o fim, mas o começo de uma jornada incrível, uma carreira de ascensão que leva cada um de nós das esferas mais básicas até o próprio centro da criação.
Depois que a gente deixa a vida material, não viramos espíritos puros de uma vez. A gente passa por uma fase de transição, um estágio intermediário chamado de vida moroncial. Pensa nela como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Essa fase acontece nos chamados mundos das mansões, onde a gente recebe um corpo novo, mais sutil, para continuar aprendendo e se adaptando. Essa jornada é como uma grande escadaria cósmica. Começa com o nosso despertar nesses mundos das mansões. A gente vai progredindo pela vida moroncial, depois atinge o status de espírito, viaja pelo superuniverso, passa por um universo central perfeito chamado Avona, e o objetivo final de toda essa viagem é chegar ao paraíso e encontrar a presença de Deus. E tudo isso nos leva à grande questão final. Para que tudo isso? Qual é o objetivo por trás dessa arquitetura tão complexa, desse drama todo, dessa jornada épica da alma? Qual é, afinal, o propósito divino? E a resposta é simplesmente fantástica. O plano universal inteiro, segundo o livro, é sobre aperfeiçoamento. É sobre pegar criaturas com origens humildes, como nós, e através da experiência, do aprendizado e do livre-arbítrio, nos guiar numa jornada de evolução até um destino de perfeição espiritual. E essa citação resume tudo de uma forma muito poderosa. Ela não diz que a perfeição é uma possibilidade remota, mas sim um destino certo e final para todos que se entregam a essa jornada de progresso espiritual. É a grande promessa do plano cósmico. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o destino final de perfeição é garantido, qual é o verdadeiro papel do nosso livre-arbítrio? O livro parece sugerir que os dois caminham juntos, criando uma das tensões filosóficas mais interessantes de toda a sua cosmologia. Uma ideia fascinante para a gente continuar pensando. Obrigado pela companhia nessa exploração.